Lá, Adriana. Pronto. Graças a Deus. Hoje, fecha a porta, calma também. Meu Deus. Linda, presentes, conectados, canados, ilumina, Pai. Onde hoje, aberto. E tudo isso que é que busca, através da vida espiritual, a evolução, a paz e o amor. Que assim seja, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Palestrante hoje, Alexandre Geller. Tá ótimo demais. Ó, pensou? Chique. Eu não consigo, não costumo ficar desse lado. Tudo certo. Eu preciso andar, senão eu consigo falar parado. Então, boa noite a todos. Então, é um prazer estar aqui mais uma vez, assim, dividir um pouco das nossas reflexões sobre o Evangelho de Jesus. Tá? A gente estuda regularmente, o pessoal aqui da casa, a gente faz uma reunião de estudo, nós, aqui uma vez por semana virtual, tá? Algum livro da doutrina espírita, algum livro, algum texto evangélico, né, do Evangelho. E a gente tem estudado ultimamente os livros da série do André Luiz. Tá? Então, para quem não sabe, o André Luiz ele ditou para o Chico Xavier o Nosso Lar. É o primeiro livro da série dele, mas ele ditou depois mais 12. Né? Então, são 13 livros, e essa série, do qual o Nosso Lar é o primeiro, essa série é o primeiro, e essa série ficou conhecida como A Vida no Mundo Espiritual. Tá? E essa série de livros da André Luiz, né, eles, aliás, são todos os livros da doutrina espírita, né, eles servem de passagem, servem de pano de fundo para a gente discutir alguma mensagem do Evangelho. Né? E nessa semana, né, nessas últimas semanas, nas últimas 3 semanas, a gente acabou lendo, estudando um capítulo, em que é citado uma passagem do Evangelho de Lucas, né, dos versículos 19 ao 31. Tá? O Evangelho é citado, mas assim, ele não é especificamente falado lá. Né? E eu fui buscar, então, o que dizia o Evangelho, que é a parábola do homem rico. Né? E eu tenho muito prazer essa parábola para vocês, porque assim, eu acho que no começo ela é uma parábola um pouco indigesta, assim, é difícil de entender. Pelo menos assim, ficar pensando um pouco para entender exatamente qual que era a ideia que Jesus quis passar com ela. Tá? Então, nesse momento, eu vou tentar compartilhar com vocês um pouco das minhas reflexões. Como toda parábola do Evangelho de Jesus, o que ele fez? Ele desidrata aquela ideia. Por quê? Porque ela precisa ser passada através das gerações. E aquilo funciona como uma semente. Né? Assim, você não consegue levar uma floresta inteira, uma árvore, você transportar é muito difícil. Mas um saquinho de semente você consegue. Com aquele saquinho de semente você refloresta uma área. Né? Então vamos ver se a gente consegue, nós juntos aqui, regar um pouquinho dessa semente e ver o que vai nascer. Né? Então, diz a parábola, né? Então dizia Jesus que havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, que se vestia no luxo todos os dias. Diante de seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro. Esse mendigo estava coberto de chagas. E ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico. Até os cães iam lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado,
Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra que durante sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E, além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Então o homem rico respondeu: Eu te suplico, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois temos cinco irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E então o homem rico disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Bom, então, essa parábola, ela me parece assim, ela tem traços que soam infantis, mas como toda parábola, né? E tem coisa que que me parece ser contraditória, né? Porque, assim, se eu queria falar, tinha um homem, qual que é a ideia aqui, se a gente fosse resumir a história, né? Tinha um homem rico, ele estava rico, morreu, está sofrendo. Agora, tinha uma pessoa que era pobre, e esse foi bem recebido no céu. Eu falei, é isso mesmo? Então, quer dizer assim, se a gente batalha para ter uma vida melhor, se você ficar rico, aí sim você vai se perder? É essa a ideia que está aqui? Porque é o que me parece no começo, né? Mas eu acho que, assim, isso é um olhar superficial. O que Jesus está condenando aqui? Seria a riqueza? O que você acha que é, Gabriel? E ele tem tanto para dar. Eu acho que ele tem tanto para dar, mas aí ele não pode usar esse tanto do dinheiro para ajudar uma pessoa que não tem, que ela precisa, não tem como comprar, não tem o que fazer. E essa pessoa que tem muito dinheiro, que é um homem rico, ele não ajuda. Ele simplesmente não ajuda. Então, acho que não se trata sobre o dinheiro, mas sobre a ajuda. Bem, o que eu acho que eu achei sensacional? Não é só. Acho que você pegou a ideia que. Você pegou rápido a ideia que eu demorei para entender. Porque se eu fosse trocar, se eu fosse colocar o defeito do homem rico em uma palavra, qual seria? Egoísmo. Avareza, egoísmo. Então, assim, o que Jesus está condenando? É a riqueza? Não, é o egoísmo. Obrigado pela ajuda. Isso é bacana. À toa seu sobrinho. Prêmio pra gente, né? E aí, assim, cadê o outro sobrinho falando isso? Não, tá bom. Ah, é o egoísmo, tá? Agora, sim, qual seria, então, a virtude do mendigo Lázaro? Por que ele foi consolado, Gabriel? Isso também foi uma coisa que me deixou parar para pensar. Essa é mais difícil, né? Eu também acho. Por que a gente vem até aqui no centro? Assim, que cada um investigue os próprios motivos. Eu vou dizer o meu. Tá? Assim, normalmente a gente vem aqui porque está sofrendo. Tem alguma coisa que te incomoda. Normalmente o que traz a gente, faz a gente repensar a vida é a dor. Né? O que faz a gente rever as nossas atitudes, né? São as decepções que a gente leva da vida. Mas não brother. Isso é. Né? Então, aí, né? Então, eu acho assim, o que acontece? Infelizmente, o sofrimento é um convite a gente repensar nossas atitudes.
Tá? A gente vem aqui normalmente porque está sofrendo. A gente procura a espiritualidade porque percebe que tem alguma coisa na nossa vida que não vai bem e a gente está procurando ajuda. Normalmente a gente procura ajuda antes em outros lugares. É quando tudo falha, a gente olha para cima. Fala, pô. E quando a gente começa a olhar para cima e acha que não está dando certo, a gente olha para dentro de nós. E eu acho que a espiritualidade ela é um recurso para isso. O sofrimento é um recurso para isso. Ele chama. O mendigo ele já estava sofrendo. Então, a ideia que eu tenho é que ele era uma pessoa, né, que estava nessa condição de sofrimento, repensando a vida dele. Então, por isso, ele estava passando no mundo espiritual aquilo, né, ele estava colhendo os frutos daquela mudança de comportamento que ele já tinha começado na Terra. Enquanto o homem rico ele percebeu a miséria dele só depois de ter morrido. Tá? Aí tem mais um detalhe que eu acho que passa despercebido, assim, quando a gente lê essa parábola, ele passa despercebido, né? Ó. E é isso aqui, ó. Ó. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então, assim, Hades, na mitologia grega, é o reino dos mortos. Tá? Aliás, Hades é o deus que governa o reino dos mortos. Aqui, acho que mais novo, acho que só tem o Gabriel, né? Tem mais um aqui que joga videogame. E o Gui que está lá fora, né? Tá jogando videogame. Está jogando videogame lá fora. Então, assim, o que acontece? Qualquer um que tenha jogado algum joguinho que tem elementos da mitologia, vai ver que Hades é o deus dos mortos. Você tinha Zeus, né, que vivia no Olimpo e governava a terra. Você tinha Poseidon, que governava os mares. Que, para quem viu o Aquaman, tá, o nome romano de Poseidon é Netuno, que é o deus dos mares. Né? Então, você vê, hoje a gente tem isso como o quê? Como mitologia. Tá? Mitologia. Então, os deuses gregos, eles tinham características, qualidades e defeitos humanos. Né? Então, Poseidon era um deus muito raivoso, né? Colérico. Hades era um deus justo. Né? Deus era um deus equilibrado. Né? Mas eles tinham também defeitos humanos. Né? O que hoje a gente chama de mitologia, a gente estuda como literatura, na época tinha outro nome, era a religião. Os gregos acreditavam nisso, como a gente acredita em Jesus Cristo hoje. Então, o que é? A religião, assim como a ciência, ela é produto do seu tempo. A ciência, quando ela vai tentar explicar as leis naturais, ela vai ter assim, a gente vê um fenômeno natural e bola uma explicação para aquilo, tem que entender por que aquilo está acontecendo. Então, a ciência é uma ferramenta que a gente usa para tentar entender a natureza. Quanto mais a gente vai amadurecendo, melhor é o nosso entendimento. E a gente vai largando as ideias antigas e construindo um conhecimento novo. Então, o atual estado da ciência reflete o nosso atual amadurecimento intelectual da nossa sociedade, né? Da humanidade. O que é a religião? A religião também é uma ferramenta, é um conjunto de ideias para a gente tentar entender a divindade, para a gente tentar entender a espiritualidade. Então, ela também, da mesma forma que a ciência reflete o amadurecimento intelectual de uma época, a religião reflete o amadurecimento espiritual da sua época. Naquela época, era assim que os gregos entendiam a religião. Eles eram uma sociedade politeísta. Por outro lado, os judeus não. Eles foram o primeiro povo a acreditar num Deus único. E quem era Abraão? Abraão era a referência espiritual dos judeus. Era o patriarca da nação judaica. Né? Ele era tão venerado pelos judeus como Jesus é por nós cristãos. Né? E o que Jesus faz?
ele mistura um elemento da religião grega com um elemento da religião judaica. O nome disso, existe um nome para isso, chama sincretismo religioso. Quando você mistura elementos de crenças diferentes. E por que ele faz isso? Né? Eu vou aqui dar a minha interpretação disso daí. Assim, o que ele está tentando fazer, né, ele está dando muito mais importância para a mensagem, tá, do que para a religião. Porque ele fala assim, olha, o que importa de verdade? Se a pessoa acredita num Deus como dos gregos, ou se ela acredita num Deus do judaísmo. Não importa, importa como você age. E ele está condenando o quê? O egoísmo. Quer dizer, é muito mais importante o teu comportamento do que a religião que você professa. E isso é uma coisa que eu acho que passa batido nisso, né? Porque, você vê, é um detalhe. Então, se assim, o Evangelho ele tem tantas nuances, se a gente não parar para pensar, tem um monte de informação que passa batido, né? O mentor do Chico, Emmanuel, né, ele pega cada passagenzinha do Evangelho e ele fala. Você tem, eu lembro que a gente estava uma vez estudando em casa, fazendo Evangelho no Lar, e caiu uma mensagem assim. Ele ia começar a ler uma parábola, né? Ele falou, então, e Jesus, vendo a multidão se acomodar, ele subiu ao monte e começou a falar, começou a ensinar. O Emmanuel escreve um texto enorme só sobre começou a ensinar. Vai saber quanta coisa que tem para destacando a importância de você dividir o conhecimento. Quanta coisa tem em uma sentença escondida. O que é isso? É uma ideia desidratada, entendeu? Assim, foi transformado em semente. Cada um de nós tem que procurar regar essa sementinha e fazer essa árvore do Evangelho brotar dentro do nosso coração. Tá? Eu acho que assim, esse é o papel nosso aqui. Né? A gente tentar dividir isso uns com os outros. Cada um tem um pouquinho a acrescentar na vida de alguém. Aí o que acontece? Né? Agora tem a parte que você vê o Abraão bravo, né? Que parece. Só. Então, o que o rico fala? Né? Fala, pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse frio. Quando eu li isso aqui, eu lembrei muito de uma história que a minha esposa me conta, e eu acho ela maravilhosa. Eu acho que todo mundo que é mãe vai se identificar com isso, de alguma forma. Então, diz a minha esposa, estava ela um dia, quando ela era criança, viajando com a irmã dela e o sobrinho. E o sobrinho, uma hora da noite, tarde da noite, acorda o sobrinho de 12 anos, né? Falou, mãe, ela falou assim, a mãe dormindo, eles deitaram na cama. O quê? Mãe, que é Daniel. Ô, mãe, levanta e vai fazer leite para mim. Ela falou assim, ô, eu falei, Gabriel? Daniel. Ô, Daniel, levanta e vai você fazer. Ela falou assim, está folgada. Que maravilhosa essa história, né? Não é a história do rico aqui? Ele falou assim, ó, pai Abraão, ó, eu estou sofrendo. Manda o Lázaro lá pegar água e botar na minha boca. Essa é a história nossa aqui. Hoje a gente tem uma reunião de desobsessão. Que aqui tem a gente usa um eufemismo, né? Fala assim, é uma reunião de auxílio aos nossos irmãos perdidos na ignorância. Somos nós, as pessoas que estão errando porque não sabem o que é certo. Então, quando a gente vem aqui pedir ajuda, né? E a gente é ajudado. Mas veja bem, a gente quer vir aqui e quer o nosso anjinho da guarda, o nosso espírito, resolva os problemas da nossa vida. Não é isso que ele está dizendo. Ele fala, ó, cara, vai lá e resolve você. A gente pode ajudar, né? Você pode, ó, porque qual que é a tônica de uma reunião de uma reunião como a de hoje, né? Quando a gente vai lá e recebe o passo e pede para, ó, vocês podem estar ali, tudo. Normalmente vem um espírito depois, né? E o que o espírito fala?
pô, esse fulano, pô, você tá com essa cara de bonzinho, tá aí sofrendo, mas você não sabe o que ele fez para mim, poxa vida. O que que a gente fala? Fala, meu amigo, ele pode ter razão, você, com certeza você deve ter razão, não sei o que ele te fez, não estava lá, mas olha para você, poxa vida, tem tanta coisa para você fazer melhor para a tua vida, tentar ficar judiando dele. O que que a gente está fazendo? A gente está atuando numa ponta do problema, tá? Numa ponta do problema, que é o espírito que está raivoso, que se sente incomodado, que se sente ofendido, que se sente no direito de cobrar justiça. Ele fala, olha, perdoa. Jesus veio aqui ensinar a gente a perdoar. Agora, por outro lado, como que a gente faz para resolver a outra ponta do problema? Somos nós. Se a gente não modificar a nossa atitude, não tem como melhorar. Não tem como a coisa melhorar. Então, lá, a gente está lá ajudando o pessoal do lado de lá. Mas se a gente não fizer a nossa parte aqui, a gente vai estar sempre sendo um foco de problema. Quem aqui já não viu isso? Não tem um amigo que faz o seguinte, fala, ó, pô, não para em emprego nenhum. Nenhum lugar serve. É sempre o chefe é bravo demais, a pessoa não reconhece suas qualidades, aí muda de emprego. Aí encontra o mesmo tipo de problema. Você fala, poxa vida, né? Aí quando chega em casa, minha mãe não me entende, minha mulher não me entende. Aí quando tá em qualquer outra situação, pô, meu vizinho é um problema, quer dizer, todo mundo na vida é um problema, menos ele. Né? Quem aqui nunca teve esse tipo de atitude? Pô, peraí, será que não sou eu o problema? É isso que a gente faz. Então, assim, olha, aqui, se a gente pedir ajuda, é igual o corpo de bombeiros da espiritualidade. Ela nunca recusa um pedido de ajuda. Mas, ó, se você não ficar toda hora se colocando numa situação de problema, uma hora você vai se machucar. Que é o que acontece, né? É por isso que se trouxe a gente... É o que traz, na verdade, a gente aqui. Então, eu acho que assim, o mais importante da atividade do centro é a gente parar para pensar, a gente aprender a assumir a responsabilidade da própria vida. A gente aprender a conduzir, a gente se conduzir na vida de uma maneira que a gente não gere problema nem para os outros, e principalmente para nós mesmos. O que Jesus veio falar não foi para ensinar, né, Gabriel? A gente a ter uma vida melhor depois que morrer. A ideia não é essa. Se a gente é eterno, a gente tem que procurar ser feliz em qualquer lugar que a gente estiver. Tá? Independente, não precisa esperar. Acho que assim, o problema é que a gente fica adiando a nossa felicidade o tempo todo. Ó, pô, eu vou ser feliz quando eu terminar tal coisa, quando eu conquistar tal coisa, quando eu tiver tal coisa. E a gente esquece que não, a gente tem que estar contente, tem que buscar estar feliz na situação que a gente vive hoje, no momento atual. Bom, aí tem uma última parte aqui da, do Evangelho, né, da parábola, né, que eu acho que ela é bem relevante, né, assim. Então ele falou assim, olha, filho, né, lembra que durante a sua vida você recebeu coisas boas, o Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, está sendo consolada e você está aqui em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar para o nosso lado, do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. O que ele quer dizer? Né? Eu acho assim, isso de passar por lá, lembra, os dois estão mortos. Né? Então, não é que é do lado dos vivos para o lado dos mortos, ou do lado dos mortos para os vivos. É do lado dos mortos para os mortos. Então, a ideia é outra. O que ele está dizendo? Assim, olha, eu acho que é o estado mental da pessoa. Ó, porque o progresso ele é obtido individualmente, né? A custo de esforço próprio. Felicidade é uma conquista individual. Tá? Não é um bem que você pode comprar, doar ou transferir. Então, o que ele fala? Olha, se você não mudar a tua atitude, sempre vai ter um abismo entre quem está feliz e quem está triste. É uma questão, felicidade é uma questão de escolha. Você vê que tem gente que vive em miséria e parece que está feliz. Tem gente que parece que está sempre enfrentando dificuldade e você olha para a pessoa, é uma pessoa que te inspira.
Tem gente que parece que tem tudo e está sempre reclamando. Tá? E aí, então, vem agora a parte que ele fala o seguinte: eu te suplico, manda Lázaro, ele fala para Abraão, ir à casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. E aí Abraão respondeu, ele tem Moisés e os profetas, que os ouçam. Você vê, essa resposta é uma resposta dúbia. Ó, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Quer dizer, ó, não vou falar mais nada. Você vê? E ele disse, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, eles se arrependeriam. Né? Porém, ele lhes disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Você vê, essa ideia ela é estranha, porque ele está dizendo o seguinte, ó, então, o morto não vai, assim, uma pessoa que morreu não vai falar com alguém que está vivo. Você vê, é essa a ideia original. Né? Então, dá a impressão o quê? Né? Que não dá para o Espírito falar com quem já morreu. Né? Mas será que é essa a ideia? Com quem está vivo, né? Acho que aqui é o seguinte, né? De novo, é a questão, assim, você tem um conjunto de ideias para explicar um fato. Se o fato contradiz a sua teoria, então a tua teoria está errada. Se a realidade contraria a ideia que você tem, a sua ideia está errada. Então, o que ele está dizendo aqui? Se a gente vem aqui toda vez e está falando com o Espírito, ele não está dizendo que não pode falar, que isso é impossível. Né? Quem eram os profetas? Os profetas eram médiuns, como os médiuns que a gente encontra hoje em dia. Né? Então, e vinham trazer mensagens de espíritos superiores para o povo da época. Né? Então, o que ele está querendo dizer? Ele está usando aqui, na verdade, então, uma figura de linguagem que chama hipérbole. O que é hipérbole? É um exagero. Tá? É igual se eles falam assim, olha, eles estão tão mal, mas não estão querendo ouvir, que nem que se fosse um morto falar com eles, eles iam querer entender, porque você não consegue explicar alguma coisa para alguém que não quer entender. Né? É parecido como você falar assim, ó, eu tô, assim, eu tô comendo tanto que eu vou explodir. Alguém aqui já saiu correndo de perto de alguém porque a pessoa falou que explodia de comer? Não vai, né? Ou então assim, ó, tô morrendo de rir. Tem algum médico aqui hoje ou não? Não, né? Eu pergunto se alguém já viu um atestado de óbito assinado, causa da morte, riso de riso. Não tem, né? Eu nunca vi. Né? Então, eu acho que a ideia aqui é um exagero. Né? A gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado. A pessoa precisa se preparar para isso, a pessoa precisa querer. Outro dia eu estava conversando com minha irmã exatamente a respeito disso. Né? Para a gente poder ser ajudado, a gente precisa querer. Porque se a gente fica oferecendo alguma coisa para alguém que a pessoa não quer, você desvaloriza aquela informação que você tem. O que é aquele filho rebelde que está em casa? Que você fala assim, poxa vida, né? A mãe faz tanto, o pai dá tanto, e a pessoa falta da aula, não estuda, né? E o que ele está dizendo? Tem tanto amor que a pessoa que acha que aquilo é normal, né? E isso não tem como. Eu vou terminar dizendo uma historinha do Sócrates. Sócrates era um filósofo, né? E, assim, de tempos em tempos, né? Deus manda pessoas que são sábios, né? No campo da ciência, da arte, da religião, né? Para poder ajudar a gente a progredir. Assim, isso vem acontecendo, isso acontece durante toda a história da humanidade. A gente tem pessoas que são pessoas extremamente habilidosas em uma área e que mudam todo o entendimento de um povo, né, a respeito de alguma coisa. Então, Sócrates foi uma dessas pessoas. Ele, inclusive, ele é citado no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Ele foi, com certeza, foi um dos precursores, um dos espíritos que vieram preparar a vinda de Jesus. E diz que ele era um cara, uma pessoa muito inteligente. Né? E aí, então, ele, como Jesus, ele também não deixou nada por escrito. Quem escreveu e relatou as histórias da vida de Sócrates foi um dos seus discípulos, foi Platão.
Então, que Platão teria perguntado para Sócrates, falou assim, ó, Sócrates, você é tão bom, você fala tão bem, você é tão bom em convencer as pessoas, por que você não faz o seguinte, ó, vai lá para Atenas, que é um lugar que ele era grego, né? Então, Atenas é uma cidade da Grécia, pô, vai lá para Atenas e a gente pega os dirigentes de Atenas, que eles chamavam, recebiam o nome de tiranos, né? A gente pega uns 30 tiranos e você conversa com eles até que você convença eles, você ensine eles a ser pessoas tão sábias, filósofos tão bons quanto você. E aí Sócrates teria respondido o seguinte, assim, olha, o fulano, seguinte, a minha mãe é parteira, né? E por melhor parteira que ela seja, aliás, assim, ela é uma parteira de mão cheia, ela é muito boa mesmo. Mas, por melhor parteira que ela seja, tem uma coisa que ela nunca vai conseguir fazer, que é dar à luz uma mulher que não está grávida. Né? Parece óbvio, né? Mas quando é que a gente quer ajudar aquela pessoa na nossa casa que não tem jeito, que você tenta, não vai. Né? Não vai. Por que não vai? Porque se a pessoa não quer, não tem como. Né? Ele falou exatamente isso. Por melhor que eu seja, eu nunca vou conseguir ensinar alguém, né, se a pessoa não quer aprender. Tá? E isso aqui tem uma coisa, é coisa para a gente pensar durante muito tempo. Porque para a gente poder ajudar alguém, a gente precisa ter muito equilíbrio emocional, precisa ter muito preparo, né, para saber lidar com a ingratidão, com a incompreensão. São coisas muito difíceis. E eu acho que esse trecho do Evangelho assim, é uma lição muito rica, porque ela fala de muita coisa, numa parábolazinha pequenininha dessa, mas sobre a questão de você ajudar quem não quer ser ajudado. Então, gente, o que eu tinha para falar é isso. Eu agradeço muito assim, a presença de todo mundo aqui para ajudar a gente a conversar um pouquinho sobre essas lições, porque assim, meu desejo é que, sim, quando a gente tiver colhido os frutos desses momentos que a gente está aqui e tenha se sentido feliz de novo, pronto para fazer outros voos, né? A gente não perca, tá, a capacidade de poder olhar o sofrimento do nosso irmão, que a gente não perca a capacidade de olhar para o lado, que a gente não se perca no egoísmo do homem. Um beijo no coração de todos, que Jesus abençoe a todos. Acabou. Oi? Ele quer continuar, né? Não teve Vou dar um aviso que estou falando aqui e vai ficar gravado, é para ficar registrado também. A gente já fez na semana passada aí o nosso primeiro bazar. Então, a gente vai fazer de novo agora no próximo sábado, tá? Dia 17. Então, eu vou colocar um aviso no nosso grupo e, na medida do possível, se vocês puderem divulgar, a gente vai fazer assim, tá bom? Porque isso auxilia muito na manutenção do centro e em todas as atividades que a gente possa fazer também, na sequência, na própria existência do centro, tá bom? É isso. Então, a gente agradece muito a presença de cada um de vocês e todos os que a gente também não está vendo, mas estão aqui nos abençoando. Obrigada a cada um. E até a próxima terça-feira, se Deus quiser, tá bom? Alguém vai fazer a nossa? Vem cá. Faz aí, Alexandre. Faz aí. Eu fiz aqui no... Por favor. tem amigos assim, não precisa você fez um olhar do gatinho do cueca que volta você. Bem, gente, então vamos nos concentrar e levar o nosso pensamento a Deus. Gratidão, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, poder participar destes trabalhos, e com certeza trará proveito a todos nós, em maior ou menor medida, mas proveito para todos nós. Pedimos, Senhor,
renovadamente, mais uma vez, que abençoe sempre esta casa, que abençoe sempre todos os frequentadores e todos os espíritos encarnados e desencarnados que compõem a egrégora da casa. E especificamente, Senhor, pedimos também que abençoe as águas que aqui estão, para que elas possam nos servir durante toda a semana e até o nosso próximo encontro. Gratidão, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo através da internet. E a gente deixa também um beijo no coração de cada um. Muito obrigada por vocês estarem com a gente. Até a próxima vez, se Deus quiser.